Olá, seja muito bem-vindo ao Open Mind, o podcast que vai abrir a sua mente. Lembrando que esse podcast é gravado no Espaço Mind, espaço aqui em São Paulo, pertinho do metrô Paraíso, travessa da Avenida Paulista, onde nós temos estúdio de gravação para você também gravar seu podcast, seu curso online, os seus criativos para lançar algum produto. E também aqui temos espaço de salas de treinamento para eventos presenciais. Enfim, acesse a rede social do Espaço Mind, veja quantas possibilidades nós temos aqui. Eu sou o Thiago Beltrán, psicólogo, especialista em comunicação, persuasão, vendas, inteligência emocional. E hoje eu estou aqui com a Domênica Mariano, uma grande parceira, especialista em constelações familiares, terapeuta, enfim, vou pedir para você se apresentar melhor, mas primeiro agradeço demais a sua presença aqui. Eu que agradeço. Muito feliz do nosso bate-papo. E quem está assistindo aqui que ainda não teve a oportunidade de conhecer, por favor, se apresente. Quem é a Domênica Mariano? Primeiro eu quero agradecer o convite, né? Um privilégio para mim estar aqui no seu podcast. E eu sou a Domênica Mariano, eu venho do Jaçanã, zona norte de São Paulo, e sou facilitadora em constelação familiar e terapeuta integrativo. Então, significa que eu trabalho com as constelações familiares e com outras ferramentas terapêuticas, né? E eu integro essas ferramentas na minha forma de trabalho. E hoje eu moro em Guarulhos, sou casada, tenho 2 filhos, né? E muito apaixonada por esse meio, por essa possibilidade de expandir a consciência, de se autoconhecer, né? De desvendar sobre nós mesmos, né? Sobre as nossas verdades. Então, essa é a minha grande paixão no momento. Que legal, Dô. Tive a oportunidade de conhecer a Domênica nas nossas buscas e formações aí, né? De programação neurolinguística, a própria constelação familiar. A gente foi da mesma turma do curso de constelação, Você né? foi meu monitor. De PNL. De PNL. Mas na constelação acho que a gente fez a mesma turma, né? Sim, com a Emília. Emília. E desde então se tornou-se uma grande amiga aí, parceira. Depois a gente descobriu que a gente já tinha aliados, amigos em comum sim, foi muito legal. Amigos, né? E semelhantes se atraem, né? Se encontram. Sim. E Dô, eu sempre gosto de trazer aqui do podcast pessoas que eu vejo que têm uma forma de ver a vida interessante, diferente, que saem um pouco da caixa, tanto que o nome do podcast é Open Mind, né? Abrir a mente. Adoro. E hoje você trabalha nessa linha do desenvolvimento humano, como terapeuta, acompanha muitas transformações, mas eu gosto sempre de conhecer um pouquinho da pessoa da infância. Como foi sua infância, né? Onde você nasceu? Como foi sua infância? Teve irmãos? O irmão foi uma pessoa muito peralta ali ou não? Porque eu gosto... eu sei que muito do que a gente vive, que a gente é hoje, tem a ver com o que a gente aprendeu e viveu na infância. Então, conta pra nós um pouquinho aí como foi, né, a sua infância. Então, eu nasci em São Paulo mesmo, ali no Jaçanã, né? Eu literalmente posso cantar a música Moro em Jaçanã, porque eu nasci ali, me criei ali na zona norte de São Paulo. E com certeza a minha infância é muito responsável por esse caminho, porque foi uma infância bem difícil, foi desafiadora, né? Meus pais não puderam estar comigo, eu fui criada pela minha avó paterna, né? Pela família do meu pai. E eu era uma criança que hoje eu entendo muito, assim, faz muito sentido pra mim. Eu vejo muito essa criança porque eu sempre fui muito imaginativa. Eu tinha uma capacidade muito grande de imaginar coisas, de criar, né? Tanto que eu adorava brincar de filme, assim, que a gente tava fazendo filmes, né? Mas foi uma infância bem desafiadora, mas que hoje eu vejo todas as possibilidades que ela me trouxe, né? Primeiro, essa grande capacidade de imaginar, de se integrar, né? De integrar a criatividade. Então, eu não tenho muitas dificuldades, né? Pra olhar para o mundo fora da caixinha, assim, sabe? E daí, se o céu for laranja? Eu era essa criança e eu me tornei essa adulta. E depois a própria resiliência, né? Porque quando a gente tem uma infância mais desafiadora, muitas pessoas ficam presas nas dores, né? Do que essa infância traz. E hoje eu tenho colocado muito meu foco em todas as forças que a minha infância trouxe, né? E a principal dela que eu vejo é isso, uma capacidade muito grande de se reinventar, de levantar, sabe? De cair, ralou o joelho, beleza, a gente até chora um pouco, né? Porque às vezes dói, né? O ralado, mas rapidamente essa capacidade de se levantar.
E então é algo que eu percebo que essa infância difícil trouxe para mim e que hoje eu utilizo muito. E também muito essa coisa das terapias, por quê? Porque eu sempre quis entender as coisas. Eu era uma criança muito... Eu era literalmente aquela criança do porquê. Então tem um Deus. Eu fui criada na escola bíblica dominical, eu era evangélica. E eu questionava o tempo todo, tá, mas Deus criou Adão e Eva, mas... Peraí, mas da onde vem, então, os chineses, sabe? Eu era esse tipo de criança, sabe? Tá, mas se Deus criou Adão e Eva, por que a gente tem chinês? E como que aconteceu? Com quem que eles casaram? E isso, esse grande questionamento, ser essa criança, me trouxe até aqui, porque foi questionando que eu cheguei nesses caminhos, né? De entender que a vida é um pouco mais do que a gente consegue perceber com os nossos sentidos físicos, né? E então todos esses questionamentos, essa criatividade, essa capacidade de se levantar das quedas me trouxe para a constelação familiar, me trouxe para as terapias, né? E eu sou muito grata a essa criança. Essa questão de ser questionadora, né? Eu vejo que é algo que falta muito hoje, na realidade. Eu trabalho também no processo de terapia e até desenvolvendo pessoas aí dentro de empresas, né, em treinamentos. Eu vejo que hoje as pessoas elas querem fórmulas prontas. Isso a gente vê na internet, por isso que a gente conversava até nos podcasts, que por isso que algumas coisas vendem muito mais. Porque quando você oferece uma fórmula pronta, isso tende a vender muito mais, porque é o que as pessoas querem. Então a pessoa, ela quer ser emagrecida, ela não quer emagrecer. Uma fórmula pronta, rápida, né? Ela quer que alguém emagreça ela, então, tipo, instantâneo. O gênio da garrafa. É instantâneo. Então, emagreça 15 quilos em 2 semanas, sem deixar de comer nada. E as pessoas caem ainda nisso, por quê? Pela falta de simplesmente se questionar, de, pô, peraí, mas será que acontece isso mesmo? Será que é dessa maneira? Será que eu posso? E por isso que eu vejo até brigas políticas, hoje é tão difícil a gente ter uma conversa sadia falando de política, porque virou só extremo. Sim. Então, se você fala bem de uma proposta de um lado, você automaticamente virou defensor desse lado e contra o outro lado. Porque as pessoas não têm mais crítica de simplesmente parar e falar, pô, peraí, mas será que é tudo isso? Pô, eu tô frequentando uma religião. Legal, nada impede você frequentar essa religião, mas será que você precisa concordar com tudo 100%? Porque você vai, sei lá, na igreja católica, você vai em um lugar, um padre vai falar uma coisa, você vai em outro lugar, um outro padre vai falar uma outra coisa. Na igreja evangélica, na Umbanda, enfim. Tem as questões humanas envolvidas, mas eu vejo que a grande maioria das pessoas acabam sofrendo muito pela falta de questionamento. Eles simplesmente pegam algo que o padre falou, que o pastor falou, que o pai de santo falou, que o político falou, que o chefe falou, e levam como uma verdade absoluta, porque não tem o esforço de pensar. Porque o lado crítico, ele demanda pensamento. Sim. Então, e eu vejo isso, e geralmente as crianças, por exemplo, que têm essa visão mais crítica, esse questionamento, as pessoas tentam suprimir, né? Tentam silenciar rapidamente. Tipo, não, mas por que Adão e Eva e o japonês? É assim, assim. Você tá indo contra a Bíblia? Isso. Você tem, tipo, ao invés de explorar ainda mais, a gente muitas vezes é colocado em caixinhas. Exatamente, né? Essa foi minha experiência com a religião evangélica, né? Não falando mal. Coisas do ao vivo, meu celular está... Não falando mal da religião evangélica, honro a religião evangélica, foi o meu primeiro contato com Deus, né? Foi a porta de entrada para minha crença em Deus, mas justamente essa experiência, quando comecei a questionar muito, então você não é vista com bons olhos, né? Eu lembro que eu fiz um questionamento forte uma vez, eu sempre conto essa história porque foi uma história que me impactou muito na época. Eu tava no começo da adolescência, eu comecei a trabalhar bem cedo, e eu entrei no metrô e entrou uma pessoa com uma deformidade muito severa na coluna. A pessoa praticamente andava literalmente de 4, assim, sabe? Foi algo, assim, a imagem é muito forte pra mim até hoje. A pessoa entrou meio que se arrastando num skate, assim. E aquilo me chocou muito. E o meu primeiro questionamento foi do tipo, qual que é a de Deus, assim? Porque que ele deixou essa pessoa vir desse jeito, cara? Que negócio sádico, que negócio, sabe? Meu primeiro questionamento foi tipo, qual é a sua, cara? Que deixou um ser humano vir nesse estado? E até por eu ter uma infância difícil, eu questionava isso, né? Eu digo, Domênica, você criou seus filhos acreditando em Papai Noel? Não, porque eu acho Papai Noel uma coisa cruel.
Porque foi pra mim, assim. Eu acho cruel a criança aqui ganhar uma bicicleta e a do lado ganhar um carrinho de plástico. É cruel, entende? Você dizer que a culpa é dela, porque ela não foi obediente, né? Então, rapidamente eu passei, né? Eu sou um pouco antiga, né? Eu super sou a favor daquela música dos Ratos do... Acho que é Ratos do Porão, Papai Noel, Velho Batutas, não sei se você sabe, né? Então, enfim, é uma música antiga, pesquisei. E era bem isso. E da mesma forma eu questionava Deus. Por que uma criança vem num lar rico, com pais amorosos e outra criança não vem nessa situação? Aí eu pensava assim na minha cabeça que tinha uma fila de crianças. Então, tipo, olha, você vai nascer lá no Palácio de Buckingham, tá? Você vai ser filho de reis, beleza? Vai lá, tudo de bom. Cara, você vai nascer na África, assim, num país mais pobre, miserável, você vai morrer de fome, vai lá. Não faz sentido, né? Então, esse meu questionamento. E aí, eu levei esse questionamento para a escola dominical. Por que Deus permitiu que aquela pessoa tivesse aquela deformidade? Era algo muito cruel, né? E aí, a resposta para mim foi... para você enxergar a grandeza dele. Cara, isso destruiu Deus na minha mente. Acabou com Deus. Eu falei, cara, ele é um cara sádico, esse cara. Ele é um cara literal, eu não quero. E aí eu me afastei por muitos anos, né? Então é justamente isso, né? E hoje eu falo para meus filhos, eu sei que é uma coisa muito perigosa para uma mãe falar para os filhos, mas eu digo, sejam desobedientes, né? Graças a Deus, benditos sejam os desobedientes, benditos sejam aqueles que falaram, não, mas peraí, por que a gente tem que fazer dessa forma? Bendito seja. O que eu falo para eles, se não fosse assim, a gente ainda tava na idade da pedra. Sim. Porque foram os desobedientes e falaram, não, peraí, deve ter um jeito melhor de fazer fogo. O primeiro deve ter sido esse cara, assim, peraí, a gente tá aqui batendo pré, deve ter outro jeito. E aí, com isso, a gente foi inovando e crescendo, evoluindo, né? Mas, assim... A inovação vem dessa inconformidade, Exatamente. Né? Eu gosto muito do conteúdo do Pedro Superti, que é um cara que fala bastante de marketing, de diferenciação e tal. E até hoje vai para uma linha mais espiritualizada. E ele fala muito sobre a ovelha negra, né? Que Sim. Nas famílias tem os ovelhas negras que tem um olhar geralmente ruim a ovelha negra, mas na verdade são esses que vêm pra botar as coisas na cara das pessoas, pra ver o que tá sendo errado, pra questionar. Né? Então esse ser desobediente, eu vejo que é muito isso, porque a gente muitas vezes tem que ser colocado na caixinha. E eu vejo quanto limite, porque eu fui colocado muito na caixinha, essa coisa de escola, tal, e era extremamente travado. Tive fazer todo um trabalho pra me destravar, pra me tornar esse desobediente que questiona as coisas, enfim, que você vem. E realmente, geralmente, não são bem aceitos. Não. Na família, na religião, em grupos. Por quê? A gente já tem uma questão social do grupo. O grupo ele tem que ter uma forma de pensar. Sistema. E para eu fazer parte do grupo, a gente vai entrar mais a fundo, mas para eu fazer parte do grupo, eu tenho que ser parecido, semelhante a esse grupo. A partir do momento que eu começo a questionar as verdades... Peraí. Você tá questionando as nossas verdades? Como assim? Como você se atreve? Então é extremamente desafiador. Por isso que muitas vezes a ovelha negra acaba se sentindo até perdido, né? Eu não me encontro nesse lugar. Onde que eu me encontro? É um caminho meio solitário, inclusive, né? Ser o ovelha negra é um caminho solitário. E aí, até pegando nisso, porque geralmente nesses cursos, dessas formações que a gente vai fazer de desenvolvimento humano, a gente encontra muitas pessoas, ovelhas negras, que estão buscando isso. Eu quero encontrar meu caminho, minhas pessoas que pensam diferente. E você pelo que eu te conheço, você não começou o seu trabalho sendo terapeuta. Não. Você teve outra carreira profissional, você teve toda uma transição. Sim. Então, com o que você trabalhava e como foi essa transição? Porque eu acredito que já vem essa coisa de ser questionadora, talvez já estava isso aqui não faz parte, enfim, mas como foi essa transição? Da onde você veio? Como foi essa transição até chegar realmente a se tornar terapeuta? Muitos e muitos anos eu trabalhei no corporativo, né? E eu trabalhei em grandes empresas aí, que eu não vou citar o nome, mas enfim, trabalhei para gigantes, uma da área esportiva, outra da área automotiva, né? Empresas americanas. E muitos anos até pela necessidade de se encaixar, porque, como eu brinco, né, existe um dado momento na sua vida que o pessoal te entrega um checklist, né, vida, né, você vai crescer, aí você vai terminar o colegial, fazer a faculdade, casar, ter 2 filhos, comprar um apartamento, um carro.
E eu cumpri esse checklist à risca. Assim. Aí agora volta pra cá. Só que quando chegou maior, no final. Carro maior. Não, quando chegou no final, eu entrei numa crise de identidade muito grande. Porque eu tinha tudo. Eu tinha um emprego muito bom numa multinacional, que eu ganhava muito bem e tinha um monte de benefícios. Eu tinha 2 filhos. Literalmente, um menino e uma menina. Eu fui tão metódica. Cumpriu ali o checklist. Eu tinha meu apartamento, eu tinha carro, eu um, o marido outro. Eu tava saudável, eu tava bem. Na época eu tava até treinando, eu tava ali bonitinha, assim. Eu tava conseguindo ser a mulher que treina, lê, cria os filhos e ainda trabalha numa, sabe? Mas eu não tava feliz, né? E é muito nesse lugar, porque eu sempre questionei muito. Então eu brinco que eu já tava no mundo do desenvolvimento humano, mesmo sem saber, porque eu sempre gostei muito dessa temática, né? Eu sempre olhei para o mundo e falei, cara, tem alguma coisa que eu não tô enxergando, né? Tanto que o filme que eu mais assisti na minha vida foi Matrix, que aquilo falou fundo na minha alma, assim, do tipo, cara, eu tenho certeza que é isso. Então eu acho que eu assisti 1 milhão de vezes daquele filme. Então era algo muito profundo dentro de mim. E dentro do corporativo, cara, você, gratidão às empresas que eu participei, mas a gente sabe que é uma estrutura de que você tem que pensar na caixinha, ó, é assim. Não, mas eu não posso virar... Não, é assim, né? E isso era muito complicado pra mim, porque eu já era a minha estrutura de ser, então eu era a funcionária rebelde, né? Eu dei muito trabalho pros meus gerentes, assim, hoje eu reconheço isso. Questionava muito, né? Mas durante muito tempo eu me moldei, eu tentei me moldar porque é o que a gente estava conversando antes, né? Você quer entrar, é confortável ficar dentro da caixinha, tá todo mundo indo pra caixinha, só você que tá lá fora querendo ser o doido, sabe? Chega uma hora que isso dói, né? Então, durante um tempo eu quis fazer parte da caixinha. Só que isso, te colocar nessa caixinha, nessa prisão, vai trazendo uma dor emocional tão grande em você que um dia você não consegue mais negá-la. Foi o que aconteceu comigo. Então, por que eu tô aqui? Porque eu tive uma super depressão, assim, né? Depois de acabar saindo do corporativo, eu entrei num processo depressivo bem profundo, assim. Eu não tive um diagnóstico porque eu não fui no médico, mas todos os sintomas estavam lá. Eu passava, 3 dias sem tomar banho, deitada numa cama, sem escovar dente, sem comer direito, com ideação suicida, sabe? E era o mais louco, era isso, porque era um círculo, assim, do tipo, eu tinha tudo, mas eu não tava me sentindo feliz. Então uma parte de mim dizia, como você se atreve? Você tem tudo. Seus filhos são lindos, você tem casa, você tem carro, você tem comida na geladeira, você tá saudável. Como você se atreve a não tá bem? Você é uma ingrata, você é um monstro, você tá falando contra Deus. Aí mistura tudo, né? Sim. E aí essa busca que me fez perceber que eu já buscava, na verdade, né? Porque eu já olhava pra espiritualidade, pro conhece-te a ti mesmo, pra tudo isso. Isso já era um chamado pra mim. Mas aí eu mergulhei de cabeça e acabei sentindo que também eu poderia fazer disso o meu propósito de vida, né? E então foi essa a jornada. Então nesse caminho você primeiro saiu do corporativismo ali. Na verdade o corporativismo me mandou embora, mas hoje eu percebo que meio que eu criei isso, né? Porque eu fiz todas as formas pra eles me mandarem. Era aquela funcionária do tipo, manda essa menina embora em nome de Jesus, que não dá mais, né? Ela questionando tudo, ela brigando com tudo. E aí quando eu fui mandada embora, eu entrei nesse limbo. Tá, e agora? E aí a depressão veio. E aí ela veio chutando a porta mesmo, assim, né? São coisas assim que... Agora eu conto mais, antes eu tinha até vergonha, mas eu lembro que o primeiro mês que eu fiquei desempregada, eu bebi 30 dias. Todos os dias eu bebi. Mas assim, você tomou uma cervejinha? Não, eu bebi mesmo. Então já tava se instalando um alcoolismo, né? E a depressão. Só que assim, eu não tinha consciência, sabe? Eu percebia, não, eu não tomei banho ontem porque eu tô de folga. Não. Tô no meu período aqui, tô trabalhando. Vou ficar aqui, sabe? Até que um dia eu falei, não, tem alguma. Até que um dia veio uma imagem, veio uma voz na minha cabeça que disse assim, não tem nada lá fora que me interesse. Quando essa voz veio, me assustou.
Falei, cara, como assim? E foi isso, tipo, não existe nada. Eu tava deitada na cama, não existe nada fora deste quarto que me interesse. Eu não tenho interesse por mais nada. Aí foi um choque, assim, né? Aí eu falei, cara, tem alguma coisa muito errada comigo, assim. O que tá acontecendo? Aí foi quando eu comecei a olhar e veio as terapias integrativas para me salvar. Foi meu primeiro contato. O primeiro foi com o Reiki, né? Que eu sou muito fã, tenho muito amor pelo Reiki. E depois eu comecei a trilhar esse caminho. Aí já que eu tava de folga, eu fui fazer alguns cursos. Aí conheci primeiro o coach, depois eu conheci a PNL, né? Que eu digo que foi a primeira vez que tiraram o meu cérebro de dentro da minha cabeça, chacoalharam e botaram dentro de novo. E aí eu conheci a constelação familiar. E a constelação familiar foi o Neil tomando a pílula azul. Assim, tipo, caraca, parem o mundo. O que tá acontecendo aqui? Então, foi assim. E aí você, né, depois dessas formações, aí você começou a se direcionar para também cuidar de pessoas. Depois você fez esse trabalho contigo, com você mesma, né? Sim, porque na minha cabeça fez muito sentido e faz até hoje que, cara, a grande maioria das pessoas tá naquele lugar que eu tava. Sabe? Vivendo... Tanto que a minha frase é: viva a sua verdade. Isso é um bordão, um lema pra mim. Então, assim, na minha cabeça, no meu interessante ponto de vista, tem muitas pessoas por aí vivendo uma verdade comprada, aceitada, adquirida de alguém. Não é a dela. Sim. Né? E isso é uma dor. Mesmo que naquele momento a pessoa não tenha consciência de que é uma dor, né? Eu gosto de usar aquele exemplo. Você já esteve num lugar que tá muito barulhento, só que como você tá muito imerso no lugar, você não percebe o barulho. Mas quando você sai daquele lugar pro lugar silencioso, você percebe todo o desconforto que aquilo tava te causando. Você faz É isso. Sim. Então, quando você percebe que, cara, eu não tô vivendo a minha verdade, não é nada disso que eu quero fazer. Eu não quero estar nesse trabalho, eu não quero estar nessa relação, eu não quero, sabe? Eu não quero, de repente, como a gente tava brincando, né, conversando antes de repente, eu não quero nem me vestir assim. Sim. E a gente vive num período que a gente conversava até antes de começar as gravações aqui, que a rede social, ela direciona muito pra isso. Pra direcionar, por exemplo, sucesso. Eu me questiono muito sobre isso, porque mesmo a gente que tenta ter uma visão diferente, a gente ainda cai nessa visão. Porque por mais que a gente tenha uma visão diferente, mas você vê alguém chegando com um carrão. A primeira impressão é, fulano, ó. Caraca, isso aí é chique, não sei o que, tá. Você vê alguém chegando com um carro zoado. Você não é que você tem preconceito, a gente, né, ainda mais que... Mas muitas vezes você já não tem uma visão, você não imagina que pode ser um puta cara ferrado, uma puta mulher ferrada em alguma coisa muito boa, mas que chegou com o carrinho, você já não dá tanta... aquele carro tá bom você já não acha que é uma pessoa tão top, né, por exemplo, no trabalho. Principalmente quando a gente fala de sucesso, né, na área profissional... Muitas vezes a gente linka com conquistas, com um casão, com um carrão. Então a pessoa chegou... Então, por isso que a gente muitas vezes é enganado. Sim. As pessoas, a gente conversava sobre isso. A rede social muitas vezes é uma mentira, porque eu conheço, você conhece pessoas que alugam carro, alugam roupa, pedem roupa emprestada, bolsa emprestada, para aparecer na internet, porque a visão de sucesso é um sucesso financeiro, então a pessoa tem que ostentar, tem que ter o carrão, tem que ter a bolsa, tem que ter a casa, aquele casamento perfeito. Só que por trás, quando a gente conhece, que a gente tá mais próximo muitas vezes de algumas pessoas, você vê que não é nada daquilo. Sim. E sustentar isso, a gente conversava, eu converso com muitas pessoas do marketing, por exemplo, quando eu vou desenvolver algum trabalho, eu falo, cara, eu não quero entrar nisso. Eu não quero entrar nisso. Eu quero que as pessoas que se aproximem de mim, seja pelo meu conhecimento, pelo meu trabalho. E eu sei que é o caminho mais difícil. E aí a gente falava de religião, mas a gente também pode tirar muitos conhecimentos. Então, por exemplo, eu não acho que a Bíblia é um livro inerrante. Eu acho que você precisa entender do contexto histórico, do momento. Mas eu gosto muito de parábolas que Jesus trazia, que era muito inteligente, né? Acima. E, por exemplo, passagens que trazem um pensamento. Então, aquela coisa de construir a casa na rocha. Sim. Então, você pode construir a casa na areia, você pode construir casas que são... E aí a gente junta até com os 3 porquinhos lá, né? Que constrói as casas. São conhecimentos que vêm de histórias que vão sendo contadas. E pra mim faz muito sentido. Você pode simplesmente
construir algo que é bonito e mais rápido. Então, se você quer um sucesso, por exemplo, nos meios digitais, na internet, você pode seguir o caminhozinho, a fórmula, que é aparecer bem maquiada, bem arrumado, com a roupa cara, com um carro bonito, e aí pessoas que não te conhecem olham e falam, eu me inspiro, eu quero ser assim, então eu vou comprar o curso, eu vou comprar a mentoria, eu vou ser assim. Só que isso não se sustenta por muito tempo. Não. Muitas vezes essa pessoa que tá até aparecendo ali, que até acha que isso é o certo, por trás, ela tá nesse limbo, nesse que ela chega no quarto dela e fala assim, o que eu tô fazendo da minha vida? Sim. Não tem um preenchimento. Você não vê tem que a minha dor, ela começou justamente não que naquele momento eu não era a super rica, mas eu tava mais ou menos dentro disso. Eu tinha um bom emprego, eu tinha um bom salário. Claro que você olha, 99% da população olharia pra você e falaria, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Eu tinha o meu carro, o meu marido, o carro dele. Aquela frase, nossa, você tem filhos lindos, um marido, uma casa. Sim. Por que você tá assim? Você não pode ficar assim. Assim, não era rico, mas assim, pensando numa população geral... Mundial até. Mundial, eu tava bem. Sim. Eu tava bem. Eu fiz faculdade, eu tinha uma formação. Então, tava tudo certinho dentro do que se espera, né? Eu saudável, que graças a Deus eu sempre fui saudável. Com 40 anos, quer dizer, no auge, tava bem. E tinha uma dor. Uhum. Por quê? Porque eu lembro que uma das frases, né? Nessa época eu fui procurar terapia, né? A primeira terapia que eu fui tradicional. E eu lembro que uma das frases que eu falei pro psicólogo era... Sabe quando você veste uma roupa e ela não fica certa no seu corpo? Parece que eu não estou encaixada nessa vida. Uhum. Parece que é uma roupa... Eu acordei de repente e falei, por que eu tô nessa vida, né? Uhum. Então, olha que loucura isso, gente. Sim. Olha que louco que é isso. Por quê? Porque a gente vai aceitando o que a gente estava conversando, essas verdades. E eu tenho certeza que muita gente está vivendo assim. Muitos já começaram a despertar para isso, que é a depressão, que é a ansiedade que a gente vê aí. E muitos ainda estão dormindo, assim, como eu vejo que eu fiquei muitos anos. Você vai vivendo no automático, você vai indo, você só vai indo. Mas chega o dia que você questiona, vem uma voz, como veio na minha cabeça, assim, do tipo, cara, você quer realmente isso aí? Você quer realmente trabalhar com isso? Faz sentido esse trabalho pra você? Faz sentido esse estilo de vida pra você? Essa religião, ela faz sentido pra você? Você acredita realmente nisso? E quando essa voz chega, aí que eu acho que é o despertar, que é o que foi pra mim, que me trouxe aqui, que me trouxe as constelações, né? E aquilo que você falou, como eu tava outro dia comentando com uma pessoa, não é um caminho fácil, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Porque a primeira coisa que a PNL, a constelação e todas as filosofias terapêuticas, tudo que eu estudei e trouxe pra mim foi uma coisa que é um tapa na sua cara. Autorresponsabilidade. Cara, esse negócio é um negócio que no primeiro momento ele te põe pra chorar no cantinho. É tipo assim, sim. Sabe tudo isso que tá na sua vida? Então, tudo isso é responsabilidade sua. Você fala, como assim? Esse buraco que eu que cavei? Sabe? É que acabou. A pá é tua. Esse é um momento e as pessoas não querem. Sim. Né? Não é tão... Eu tenho uma frase que uma vez eu ouvi um cara falar que eu achei máximo, né? A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Melhor, né? É tão mais gostoso. Aliviante. É tão mais delícia eu falar, não, cara, a culpa é do Thiago. Sim. A culpa é do governo, a culpa é dos meus pais, né? E aí a gente começa a falar das constelações. A culpa é do meu pai me traumatizou, a culpa é da minha mãe. Sim. É tão mais delícia, né? E eu acho que é importante trazer um ponto, que isso pra mim foi algo que pegou muito, assim, quando eu comecei também nessas formações, e que eu ouço muito esse feedback, quando a gente, né, ministrava as formações de PNL e treinamentos em empresas, quando eu veio trazer essa coisa de autorresponsabilidade, já ouvi diversas vezes, cara, o que mais me pegou foi esse negócio de autorresponsabilidade. Você para e fala, cara... E aí é um ponto que aqui não é que a gente tá eximindo de... tirando responsabilidade, por exemplo, que existem coisas externas que a gente não domina. Sim. Existe, pode ter uma crise financeira no país, você realmente pode ter tido pais que fizeram um monte de coisa, abusivos, cruéis, viveu num ambiente tóxico, com certeza. Pode, isso tudo influenciou em quem você chega. Só que a grande questão é que você não consegue mudar o país, você não consegue mudar os seus pais, você não consegue mudar a sua história. A única possibilidade que você tem de uma pequena mudança é de você mesmo.
Sim. Então, esse olhar da autorresponsabilidade é importante que as pessoas tenham claro que não é a gente colocando aquela coisa de abraçar e falar, não, você pode tudo e tudo é por você. Não, cara, realmente, sua vida chegou num certo ponto, é responsabilidade sua, de como você lidou com tudo isso. Sim. Você não consegue mudar a empresa, você não vai conseguir mudar a empresa que tá, você não vai... Você tem um pequeno poder de influência em certas coisas. Mas diante de tudo isso, independente se você tá na sua cama, na depressão, mal, ruim, cara, o governo não vai fazer nada. Ninguém vai fazer nada. Inclusive pessoas da sua família, por mais que queiram, tenham boa intenção, mas não conseguem, não pode. A questão é, enquanto você não traz isso, olha, fala, tá uma merda. Tá uma merda. O que eu preciso fazer pra começar uma mudança? E às vezes... Eu acho que esse é o grande tapa, né? Cara, ninguém vai fazer nada. Exatamente. Se eu não me mexer... E eu costumo falar, a gente já troquei ideia com algumas pessoas aqui, a gente costuma falar muita coisa da zona de conforto, né? Eu praticamente não acredito na zona de conforto. Acho que tem poucas coisas que você realmente tá na zona de conforto. Eu chamo de piscina de cocô. Que muitas pessoas falam, porque tá quentinho, tá gostoso. Mas tá fedendo. Mas a grande questão é uma zona de conhecimento. Sim. Ali você conhece. Então você tava no corporativismo ali, com a sua família. Ali você conhecia. Eu tenho meu marido, eu tenho meus filhos, eu tenho minha empresa, eu tenho o trabalho certinho. Tá, não me encaixo nisso. Mas o que é lá fora? Que outras possibilidades que eu tenho? E se? Aí você começa um e se, como se tudo fosse... E se for pior? E se eu sair e não me encontrar? E se... Então, a zona de conhecimento, porque o nosso cérebro, ele ama as coisas que ele conhece. Sim. O desconhecido traz medo, traz insegurança, traz... Então, muitas vezes, para não buscar o desconhecido, a gente acaba aceitando a banheira de bosta. Sim. Pelo conhecido. Então eu fico aqui e acaba não tomando certas atitudes ali para poder, cara, eu preciso sair dessa, porque realmente o primeiro passo da mudança. Eu vejo que é a tomada de consciência. Meu, tá ruim. Tá ruim. Tá ruim. Eu gosto, eu sempre cito os Alcoólicos Anônimos, que eu acho muito poderoso esse passo, os Alcoólicos Anônimos, né? E a primeira coisa que eu tive, assim, quando eu comecei esse caminhar, foi isso, assim, meio que eu uso Alcoólicos Anônimos. Cara, tá muito ruim, eu tô com uma depressão, eu tô com ideação suicida. Tipo, consciência. Eu sou alcoólatra. Cara, beleza, o que eu faço agora? Aí o segundo passo é a autorresponsabilidade. Pô, tomei consciência. Tô com problema. Segundo passo, eu que preciso olhar pra isso e resolver, porque meu pai foi isso, minha mãe foi aquilo. Na minha mão, eu que tenho que fazer algo. O país tá assim, o país tá assado, tá. Se eu ficar nesse lado do que a gente chama na PNL, no lado efeito da vida, eu sou efeito das coisas que aconteceram, não tem mudança. Tá, o país foi assim, foi assado, meu pai foi assim, minha mãe, a política, tá tudo assim. O que eu preciso fazer pra ter uma mudança nesse problema? Porque eu tô com um problema e eu quero mudar isso. Aí já é o segundo passo. Aí com essa autorresponsabilidade, aí vem a ressignificação, que é você olhar, você buscar o autoconhecimento pra olhar o que te levou até ali e entender, o que a gente fala muito na constelação, a gente julga muito, porque meu pai foi assim, porque minha mãe foi assado, porque não sei o quê. Quando você sai dessa linha do julgamento, começa a entender, dar novos significados, aí com um novo significado você pode olhar para as coisas diferentes e tomar atitudes diferentes. Exatamente. E aí, diante de tudo isso que você viveu, né, que acho que tem muito a ver com esse processo, tomou consciência, e agora? O que eu faço? Autoresponsabilidade. Aí você começou o quê? A busca. Sim. Foi buscar, então, terapias convencionais, terapias alternativas, PNL, constelação. E aí você chegou na constelação, que hoje é a sua grande paixão, que você trabalha ali. E o que mais chamou a atenção, assim? O que fez? Porque você buscou várias linhas, vários conhecimentos que né, eu te conheço, eu sei que foram importantes, fazem diferença, como você falou, a própria PNL chacoalhou meu cérebro ali. Muito. Mas o que a constelação bateu que você falou assim, cara, isso faz muito sentido, isso calha comigo ali. Qual foi? A reconexão com as suas raízes, né? O poder que... Assim, apesar da PNL trazer esse conceito, né, de que o meio nos influencia, a constelação, ela prova o poder que o seu sistema familiar, que a sua família, que a sua história tem sobre você. A constelação prova isso. O quanto muitas vezes aquilo que você está vivendo é apenas uma repetição de padrão. Eu lembro que a primeira vez que a Emília Santana, né, que foi minha professora, ela descreveu, por exemplo, uma pessoa que tinha ausência de pai, né, ou seja, uma pessoa que estava excluindo o pai, afastada do pai. Quando ela descreveu essa pessoa, ela me descreveu. Era exatamente quem eu era.
Porque isso faz você lidar, como a gente colocou, dar um significado para a vida. Isso põe um óculos na sua cara e você passa a enxergar a vida por aqueles óculos, né? Que normalmente são óculos de muita dor, né? Porque o julgamento, a constelação, ela trata muito disso. O julgamento exclui. Se eu julgo que esse café não tá bom, eu excluo ele. Eu não quero mais. Eu botei ele pra fora. Só que eu boto todas as possibilidades disso. Então, essa visão pra mim, ela foi mais profunda que a PNL, mais profunda que o Reiki, que o Ho'oponopono, que tudo, porque eu falei, cara, essa é a ficha que tava faltando. Eu não vou mudar a minha ancestralidade, eu não vou mudar meus pais, eu não vou mudar a minha história até ontem, até o minuto que eu e você sentou aqui nessa cadeira e começou esse podcast, eu não vou mudar o que aconteceu. Mas eu posso dar um lugar pra isso. E isso é muito poderoso, cara. Isso pra mim é o grande, sabe? A frase da constelação que eu mais amo, assim, que faz mais sentido pra mim é: tudo e todos serviram a vida. Não tem nada errado. Nada, América, mas tem um trauma. Sim, tem. Aconteceu, foi assim. Quando eu comecei a olhar pra minha história e falar, Domênica, foi assim. E até hoje, né? Domênica, você já tá, né, modo Buda, assim, você já tá flutuando um palmo do chão quando você medita? Não, né, cara? Não. Mas é o meu mantra. Cara, eu acho que esse ponto é muito importante também, que eu vejo que muitas pessoas olham pra quem trabalha com desenvolvimento humano e elas acham, né, você não pode errar. Então, se um dia... Você é tão perfeita. Se um dia a Domênica, sei lá, eu tô puta, falou mal aqui. O pessoal, nossa, mas ela não é da constelação. Isso pra mim, já falaram. Eu já ouvi isso, viu? Mas você não é terapeuta? Num olhar de como se você saísse do céu. E assim, eu costumo falar, desde que você esteja aberto, Mahatma Gandhi, do nada. Você vai ter um caminho de evolução até o último dia da sua vida. Que você olha pra quem você já foi, as coisas que você já viveu, você vê muita diferença. As pessoas te conhecem, falam, caramba, muita coisa. Só que vai surgindo mais coisas. Você vai olhando, caramba, isso tá me incomodando, isso não incomodava, agora incomoda. E as pessoas acham que o terapeuta tem que ser uma pessoa elevada, né? A gente busca, só que a grande questão é o quanto que isso muitas vezes pega pra gente também. Porque muitas vezes a gente compra esse discurso. Sim, eu comprei por um tempo. Quantas vezes a gente para e fala assim, mas como eu vou cuidar de pessoas? Sim! Olha como eu tô. Nossa, eu tô aqui com um problema. Como assim? Eu vou lá fazer uma constelação, eu vou lá constelar o Thiago com uma questão de dinheiro quando eu não tenho dinheiro nesse momento. Ou eu vou lá facilitar uma constelação pro Thiago de relacionamento, sendo que o meu relacionamento tá em crise. Cara, esse questionamento eu já fiz 1 bilhão de vezes na minha vida. 1 bilhão de vezes. Eu acredito que quem não fez, que está trabalhando com o desenvolvimento humano, acho que está no caminho errado, não sei. Porque a gente se faz. E é louco, porque quando você vai no médico, você não questiona ele se ele, sei lá, vou tratar meu câncer, se ele também já teve câncer, ou se ele tá curado de câncer. Ou eu vou no médico, ele tá gripado. Ele pega a gripe, hein? Nossa, ele pega a gripe, Não vou me tratar com ele. Aí você vai no médico que é gordinho. Nossa, eu não vou nesse médico porque ele vai mandar eu fazer regime, como ele se atreve? Sabe, a gente tem muito esse olhar e eu vejo que isso também, acho que por isso que a gente precisa sempre, enquanto terapeuta, também buscar o nosso trabalho com a gente mesmo, né, as nossas terapias, os nossos processos, porque isso pega muito, assim, muitas vezes é isso, eu vejo quando, principalmente, porque a gente oscila na vida, tem momentos que as coisas estão tudo fluindo, tem momentos que não estão. Sim. É financeiro, é relacionamento amoroso. Tem hora que parece que tá tudo turbilhão, saúde. E aí, nesses momentos, e aí até quem nos assiste, acho que deve, e trabalha com isso, deve se identificar, né? Porque a gente chega num momento e fala assim, você falou, tô ferrado financeiramente, como que eu vou ajudar uma pessoa que tá ferrada financeiramente? Eu entendo um ponto que é importante, sim, a gente viver a nossa verdade. Falar, cara, eu vou trabalhar com o que eu acredito, mas não é que a verdade tá, inclusive, e eu gosto muito da Brené Brown, aquela escritora do livro, né, O Poder da Vulnerabilidade. Porque ela trabalha exatamente isso. Quando eu aceito as minhas vulnerabilidades e eu exponho isso, que é o que o mundo, e principalmente do digital, tem tentado ser o caminho oposto, né? Na rede social tem que aparecer linda, bonita, bonitão, rico, não sei o quê. Magro, poderoso. E aí cria um monte de problema, né, de saúde emocional lá embaixo. Por quê?
Porque você aceitar suas vulnerabilidades e entender, poxa, eu posso não estar bem financeiro, mas eu conheço o que eu tô fazendo. E mesmo assim eu posso ser canal, eu posso ajudar, eu posso transformar. E outra, né? Eu gosto muito do Ho'oponopono, que é uma filosofia de vida e também uma ferramenta terapêutica, né? E o Ho'oponopono, ele traz muito isso, né? Tudo que está no meu externo, tudo e todos, de alguma forma, fazem parte da minha rede de memórias, né? Então, dentro disso, eu entendo que cada cliente que chega para mim vai me fazer olhar para uma parte minha, né? Então, se eu vou constelar alguém que tem uma questão, por exemplo, de dinheiro, qual parte dessa constelação é minha? O que tem de lição aí para mim? Porque senão eu não constelaria essa pessoa. Isso é muito forte pra mim. Eu sempre falo isso para as pessoas que eu constelo. Eu entendo que se você veio fazer esse trabalho comigo, é porque tem algo em mim nessa história. E eu também estou. É uma oportunidade, né? Como eu brinco, eu também estou me terapiando aqui, né? Porque eu estou olhando para isso, né? E sobre essa história da vulnerabilidade, é isso que eu falo, né? Uma vez eu lembro que eu falei isso para uma cliente. A autoaceitação é você aceitar a sua pereba. É você aceitar teu bafo. É você aceitar tua unha encravada. Não é você se aceitar quando você tá maquiado. É você aceitar quando você acorda segunda-feira com bafo descabelado. Essa é a autoaceitação real, raiz. Porque você não é perfeito, né? Eu tava assistindo esse desenho Divertidamente, muito aí, bom, 2, e fala bastante disso. Fantástico. A gente não é perfeito. Tem partes da Domênica obscuras, claro que tem. Eu sou um ser humano. Ah, mas você trabalha com constelação? Trabalho porque é a minha busca, né? Eu trabalho com isso porque isso faz sentido pra mim. Então, quando chega alguém pra constelar, faz sentido pra mim porque eu estou neste caminho, entende? Eu não tô falando algo que eu não estou vivendo, não. Eu estou falando algo que eu estou vivendo. Eu também estou me constelando, eu também estou olhando para as minhas dores da infância, para os meus traumas com os meus pais, para as dores da minha ancestralidade. Não, por que, Domênica? Já não acabou? Seu sistema familiar já não está tinindo como ouro? Tudo resolvido? Não, querido, tem tanto trem ainda para olhar ali, entende? E é por isso que eu tô nesse caminho, porque, né, você tem que experimentar o seu produto para você vender esse produto. Cara, o meu produto eu experimento o tempo todo, de todos os dias. É a minha verdade, né? Não é uma mágica, eu sempre falo isso, não é mágica. Não é mágica para mim. Sim. Eu já tô nesse caminho aí. Cara, já tô perdendo as contas, hein? Quando? 2017, 2015, mais ou menos, que eu entrei pra esse caminho e eu ainda tô descobrindo buracos em mim, sim, né? Tô descobrindo lá partes escuras, dores, né? Não é uma fórmula. Como eu disse outro dia, é uma jornada, né? É um caminhar mesmo. Todo dia, um passinho de cada vez, né? Mas se você se permite, é muito lindo, assim, sim, né? É o que eu sempre digo, assim, eu descobri algo muito maravilhoso em mim mesma. Eu sou muito corajosa. E isso me deixa muito orgulhosa. Porque é preciso ter coragem, sim, né? Pra você olhar pra sua pereba e aceitar ela, você precisa ter coragem, sim, né? Pra você olhar pra sua dor, pra você dar esse primeiro passo como um alcoólico que trabalha nos alcoólicos anônimos. Eu sou um alcoólatra. Eu tive depressão, eu tive ideação suicida. Cara, não é bonito você falar isso. Não é algo que vai, nossa, ela teve, olha que legal. Não, como assim você teve ideação suicida? Eu tive. Com os meus 2 filhos sentados na sala. Eu tive ideação suicida. Então é algo, você tem que ter uma coragem para aceitar isso e para começar a trabalhar. Ah, é uma sessão de constelação? É um curso? É um livro? As pessoas acham não, cara, não é. É um anjo que vai... Fast food do desenvolvimento. O próprio Jesus Cristo vai entrar no seu quarto e falar, então, filha, tô aqui para resolver tua vida, cheguei. Não vai acontecer assim. Sim. Lamento informar, assim, para o pessoal que está nos assistindo, não. É uma trajetória, é um caminhar com coragem, né? Então eu tenho me conectado muito com essa minha coragem. E todo dia você vai estar bem, nossa, Domênica, você é consteladora, você deve acordar todo dia sorrindo, feliz e satisfeita. Não.
Não é assim. Sim. Mas todo dia eu me lembro, né? Então, é sobre isso, né? Esse caminho. Mas é lindo, né? É um caminho... assim, eu vejo como... tem muito aquela carta, né, do viajante. Eu vejo isso, assim, sabe? É realmente a viagem, é realmente a jornada, é realmente o que a gente veio fazer aqui. E quando as pessoas, a gente está falando tanto de constelação, talvez tenham pessoas que estejam assistindo que nem sabem o que é a tal da constelação, né? Então, acredito que eles estão curiosos com isso. O que é essa tal constelação maravilhosa que fez tudo isso na sua vida? Então, por favor, né, explique para quem está assistindo o que é essa tal constelação familiar, né? Da onde surgiu, enfim... Constelação familiar, no primeiro momento, a constelação familiar é uma filosofia de vida, né? Baseada nas 3 leis, né? Que alguns chamam de ordens do amor, outros chamam de leis sistêmicas, enfim, tem algumas denominações, que é pertencimento, ordem e equilíbrio. Então, é uma filosofia de vida onde você olha para essas 3 leis, entendendo que essas leis, elas regem todos os relacionamentos. Todas as formas de relacionamento, inclusive o seu relacionamento com você mesmo, inclusive o seu relacionamento interno, né? Eu digo que os nossos órgãos, a gente é sistema, nós somos sistemas, né? Meu corpo todo é cheio de sistema, eu sou um grande sistema. E essas 3 leis regem todos esses relacionamentos. Então, o pertencimento, ele vai falar sobre isso, o quanto é importante eu pertencer a um grupo, à nossa manada, né? O quanto ainda a gente traz aquele pensamento primitivo que é importante eu pertencer. E ela fala que todo aquele que nasceu dentro de um sistema familiar ou de alguma forma se conectou a esse sistema tem um lugar. Tem um lugar e este lugar é sagrado, esse lugar é um lugar só dele, né? Não tem como eu tomar esse lugar, não tem como eu excluir mais essa pessoa, né? A outra vai falar da ordem e ela vai falar sobre hierarquia, basicamente, dizer o seguinte, que aqueles que vieram antes, que chegaram aqui antes, eles são maiores e por isso eles te precedem, né? E qual é o grande ensinamento sobre isso? Foi preciso meu pai, minha mãe, meus avós, para que eu estivesse sentada aqui essa tarde. Eu brinco que se um avô meu resolvesse não ir num baile, eu já não estaria aqui, né? Se a gente tirar em vez de eu ir para aquela festa ali, eu vou para aquela outra, já não estaria aqui. Então, olha o quanto é importante todas as decisões, todas as ações, todas as escolhas daqueles que vieram antes de nós, porque é esse conjunto que nos trouxe aqui. Então, a ordem vai falar sobre isso. E a outra vai falar sobre o equilíbrio, que é o nosso dar e receber. Ah, só de dinheiro, Domênica? É de material? Não, nesse momento, eu e você estamos aqui numa dança entre o dar e receber. Precisa haver equilíbrio entre a nossa troca. Eu preciso estar sentada aqui diante de você no meu lugar. Você me convidou, eu estou aqui de convidada, eu tenho um lugar, você está me dando a oportunidade de compartilhar. Você também vai entrar nessa dança comigo, permitindo que eu fale, que eu traga, enfim. Então, essas leis, elas regem. Então, o primeiro momento é uma filosofia de vida para mim, porque você passa a olhar ao mundo com essas leis. Eu brinco que depois que eu conheci a constelação, eu não furo mais fila, por exemplo, porque eu entendo que tem uma ordem. Alguém chegou antes, eu não vou. Entende? Percebe como é louco? Isso se eleva para a vida. Depois, ela é uma ferramenta terapêutica. Por quê? Porque a partir da constelação, você pode entender que muitas das suas dores cotidianas vêm deste lugar, que é o seu sistema familiar e a sua ancestralidade, principalmente. E eu digo principalmente por quê? Porque tudo começa lá, né? No meu sistema raiz, no meu sistema origem, papai, mamãe, irmãos e os meus ancestrais. Então, muito pode vir de lá. E por que pode vir de lá? Porque essas 3 leis, nem sempre a humanidade teve consciência dessas leis, então elas foram muito feridas lá atrás. Quantas exclusões nós temos no planeta, né? A gente estava conversando um pouco antes do podcast sobre os rebeldes, sobre os desobedientes. Cara, eles eram excluidíssimos. Imagina você ser homossexual em 1800, tudo bem? Será que estava tudo certo sobre isso? Entende? Imagine você Se hoje já ainda, né? Se hoje já é um problema. Imagine você querer ser uma mulher livre. Então,
houve muitas exclusões. E a gente precisa olhar para isso. E muitas delas estão se manifestando como? Em nós, nas nossas questões diárias. Né? E quando a gente tem essa concepção, a constelação é uma ferramenta que me proporciona isso. Eu olhar para o meu sistema familiar, eu olhar para a minha ancestralidade e ir dando um lugar para tudo isso. E ir olhando para tudo isso de uma forma respeitosa, de uma forma inclusiva, né, de um novo olhar. Outro dia eu constelei uma menina que disse assim, a gente constelou um tema muito pesado e ela disse assim, Domênica, mas quando eu dou lugar para isso eu não estou concordando com isso? E eu amei a pergunta dela. Não, eu não estou concordando, eu estou respeitando. É só isso. Eu sempre trago o exemplo da minha ancestralidade. Eu venho de uma ancestralidade negra, então claro que a escravidão faz parte da minha história. Eu concordo com a escravidão? Claro que não, mas eu dou um lugar. A escravidão tem um lugar na minha história, na história dos meus ancestrais. E eu sempre falo, e é um lugar forte para mim, porque eles foram escravos para que eu hoje seja livre. Então isso é muito poderoso. Eu não posso desonrar a memória de homens e mulheres que cruzaram oceanos em navios negreiros e chegaram aqui, foram escravizados. Eu não posso desonrar eles olhando para eles como se eles fossem pequenos, como se eles fossem incapazes. Eu olho para eles como gigantes, eu entendo a força disso. E eu pego essa força e levo para frente. Olha aqui, cara, você mudou um negócio que é muito pesado. Sim. Eu não posso... Ressignificou. Você entende? Outro dia eu tava falando pra minha filha, a gente não pode olhar pras nossas ancestrais como pequena. Eram mulheres que tinham 10 filhos e lavavam roupa no rio. Falei pra ela, você entende o que é lavar uma roupa no rio, bebê? Você não faz ideia do que é isso. E elas não tinham 2 filhinhos num apartamento com Wi-Fi, com elevador, com carro, que a gente vai e compra o boi pronto lá, já na bandejinha cortadinha. Elas tinham 10 filhos, ia pra roça, lavava roupa no rio. Como nós nos atrevemos a olhar para elas e achar que elas eram fracas porque elas eram obedientes ao marido? É muita ousadia da nossa parte, não faz sentido pra você? Sim. Né? E a constelação trata disso. Eu passo a olhar para toda a história da minha família e para minha, entendendo que tudo tem um lugar. E eu não preciso concordar com meu pai. Eu não preciso concordar com a minha mãe. Eu não preciso repetir mais. Então, aquele abuso que eu sofri, eu dou um lugar para aquilo e a partir disso eu transformo a minha vida. Eu vou provavelmente deixar de levar esse abuso para frente também, né? Então, para mim, essa é a mágica das constelações familiares, assim, é a grande magia. Se já não existisse a magia de entrar no campo, da gente poder perceber o campo, só essa filosofia já me cativa. Fez muito sentido para mim. Eu não vou mais tentar excluir minha infância difícil. Eu vou olhar para ela e falar, peraí, o que tem de bom aqui, isso tudo? O que eu aprendi nessa história aqui? Pô, eu sou uma mulher bem resiliente, cara, eu sou forte. Eu sou um bambu, se eu envergo, mas quebrar... Por que eu sou assim? Porque a minha infância me moldou. Entende? Eu sou uma pessoa muito autossuficiente. Eu normalmente tenho muito essa coisa de ir fazer minhas próprias coisas. Por quê? Porque eu não fui criada pelos meus pais. Eu não tive pessoas que faziam coisas que davam na minha mãozinha. Eu cresci com essa capacidade. Eu sou muito criativa. Por quê? Você começa a ir lá e, né, tem uma outra frase da constelação que fala: ontem foi dor, hoje é força. Então, é muito sobre isso. Então, pra mim, você viu que é apaixonante, né? Sim, eu falaria por mais 15 horas. Pode me cortar. Me corta, Thiago, senão eu fico falando aqui. Fantástico, fantástico. É legal ter essas percepções e visões. E como você desenvolve esse trabalho hoje? Então, a gente falou muito da filosofia, do contexto, das bases para a vida. Mas como a Domênica hoje trabalha? Então, chega alguém com alguma questão e fala: Domênica, preciso da sua ajuda. Como que você desenvolve esse trabalho? Bom, primeira coisa que é importante dizer é que eu entendo sempre, né? Eu sempre vou olhar para o cliente entendendo que ele não é um coitado. Então, primeira coisa, assim, que eu... Por que, Domênica? Porque isso também me faz obedecer outras leis que o Bert trouxe, que é as ordens da ajuda, né?
Eu parei de olhar para qualquer ser humano como um coitado, como alguém que tá sofrendo. Nossa, coitadinho do Thiago, né, gente? Que sofrimento, que duro, né? Não, eu já vou olhar de um outro olhar. Feito isso, eu entro no campo com a pessoa, como eu costumo brincar. Eu tenho os livros do Bert na cabeça, mas eu não entro com eles debaixo do braço. Por quê? Porque cada ser humano é único. Então, a gente não chegou a comentar quem que é o Bert, que você tanto fala. Boa, obrigada. Para as pessoas que não conhecem, né? Então, deixa eu só falar como é meu atendimento, eu já falo do Bert. Então, eu entro com essa filosofia. E aí, eu entro no campo de uma maneira muito livre e sempre eu trabalho a minha neutralidade. Eu não vou olhar para nenhuma questão com a pré-definição. Sei lá, vamos pegar um tema pesado, um abuso. Eu não entro no campo já, tipo, essa é a vítima. Não, eu não sei o que tem ali nesse abuso. Eu entro para olhar para o abuso. E é olhar para ele de um lugar neutro. Então, isso é muito importante para mim e eu trago muito isso para os meus atendimentos. É olhar nesse lugar de respeito para tudo. Tudo. Tudo que se apresenta, a gente respeita e olha com humildade, né? Eu trabalho de maneira oculta, então no primeiro momento as pessoas que estão participando, principalmente no atendimento e em workshop, elas não sabem o que elas representam. Depois a gente abre, no meio da constelação a gente abre o que cada um representa e traz esse contexto. E eu já faço isso justamente para trazer isso, para a gente entrar sem nenhum julgamento. Se eu não sei o que eu represento, eu entro ali neutro. Domênica, que loucura que você está falando. O que é representar? Que é isso? Sim. Porque nas constelações, como que a gente trabalha? A gente trabalha com representações, né? A gente abre esse campo. O que é o campo? É o inconsciente coletivo de uma família, de um sistema. Eu brinco que é a nuvem Google, é o Google Drive do sistema familiar. Então, o Thiago tem o Google Drive do sistema familiar dele. Quando o Thiago me contrata para fazer uma constelação familiar, ele pega e diz assim, Domênica, pode plugar aqui no Drive da minha família e me ajuda a olhar o que tem aqui que tá causando essa dificuldade que eu tô vivendo no meu dia a dia. Então, a gente se conecta nesse lugar, né? Esse lugar energético que é o inconsciente coletivo, que é o nome que Carl Gustav Jung trouxe, e a gente vai olhar. E como que a gente faz isso? Trazendo representações. Que é o que a gente faz na vida, né? Eu digo que as constelações, elas estão nos nossos dias a dia, só que a gente não sabe. Então, por exemplo, se eu trouxer para você, sei lá, o Homem-Aranha, ele representa algo, não representa? Sim. Não é um super-herói? Você já automaticamente não vai se ligar a toda uma história. Nas constelações é a mesma coisa. A gente coloca a representação do pai do Thiago, da mãe do Thiago. Só que essas representações, por estar nesse campo energético, elas trazem essa carga emocional. Qual é a emoção que tem aqui? Qual é a sensação física que tem aqui que está criando essa situação que o Thiago trouxe para olhar? Né? Então esse é o campo das constelações e é mágico, porque a gente consegue perceber mesmo, né? Muita gente fica, mas o que é isso? É uma magia? Eu falo, cara, é uma capacidade que a gente já tem. Nesse momento que tá eu e você aqui conversando, você tá sentindo a minha energia, você tá sabendo se eu tô confortável, se eu tivesse aqui meio travada, você já teria falado, nossa, Domênica, acho que não tá legal, porque você já tá no meu campo. A gente já faz isso normalmente. Entrar num lugar e perceber, nossa, entrei nessa casa aqui, cara, não tô muito confortável aqui. Isso já é uma capacidade nossa. Nas constelações a gente faz de maneira focada. A gente entra nesse campo de maneira focada para sentir o que tem nesse campo, que tá contribuindo com a dificuldade que o Thiago trouxe. Né? Então é assim que eu atendo. E hoje você atende sempre nesse trabalho com grupos, com representantes? Não, trabalho no individual também. Mas no individual, em vez da gente ter pessoas que vão representar, a gente coloca, como muita gente chama na internet, bonequinhos ou peças, né? Cada um trabalha de um jeito. Onde a gente coloca para representar dentro desse campo da pessoa, né? Mas é possível no individual também. Eu trabalho das duas formas. Que legal, que legal. Então, se deixar a gente ficar falando aqui por dias. Cara. Me conta.
importa, como eu te disse. Fantástico. A gente tem nosso tempo aqui também. E é importante deixar um pouquinho de curiosidade também para as pessoas que estão assistindo. Sim, então eu queria que você falasse aonde hoje você faz atendimento só presencial, online, como que é o trabalho? Tá. Bom, deixa eu só falar um pouco do Bert, que a gente não falou. Ótimo, é verdade. Né? Então, quem que é o Bert? O Bert é o cara, né? Como eu falo, é o mestre. Ele é um psicoterapeuta alemão, na verdade, ele já está do outro lado da vida, que trabalhando, né, de missionário junto a algumas tribos africanas. Ele tinha sido padre, né, ele era padre, mas também era um estudioso da PNL, de muitas formas terapêuticas, da psicologia, né, da psiquiatria, enfim, ele estudava um monte de coisas. E ele foi trabalhar como padre e ali ele começou a perceber dentro desse trabalho como missionário e também como psicoterapeuta, ele começou a perceber essas relações, né? Então eu digo que as leis sistêmicas, elas são leis naturais, e as leis naturais, elas não são criadas pelos homens, elas são observadas pelos homens. E Bert Hellinger observou essas 3 leis. Peraí, tem alguma coisa aqui. Ele começou a observar. E aí ele começou a trazer isso pro atendimento dele. No primeiro momento nem era sistematizado. O Bert não era um cara muito que gostava de ficar ali escrevendo, mas depois as pessoas percebendo a importância e a eficácia que ele trazia dentro daquelas dinâmicas, né? Que eram dinâmicas terapêuticas. Isso foi sendo colocado aí nessa forma que a gente está hoje, foi sendo sistematizado, né? Então, ele é o grande criador, né? Ele que trouxe as constelações, observou essas leis e trouxe elas da maneira que a gente conhece para o mundo, né? Uhum. Ele já tá do outro lado da vida, eu sou meio ruim de data, tá? Ainda não lembro a data que ele faleceu, mas não faz muito tempo que ele faleceu, aos 90 e poucos anos. E ele deixou um legado enorme de muitos livros, né? Tem o Instituto Bert Hellinger, a esposa dele, que é a Sofia Hellinger, ainda está atuando, né? E o Bert trazia muito essa visão que a gente conversou no começo, né? Um pouco antes dele falecer, ele estava se constelando, ele participou, aonde ele ainda estava olhando para a mãe dele. Então, você vê, Bert Hellinger, aos 90 e tantos anos, ainda estava trabalhando isso. E ele traz um relato no livro dele que ele olhou ainda para uma dor, né, dele por ter levado uma surra da mãe dele, enfim, alguma coisa que aconteceu lá entre ele e a mãe dele. Então, ele era um cara que trazia muito esse conceito também da autorresponsabilidade dentro das constelações, né? Tanto que hoje tem muita gente que questiona as constelações, tem uma linha aí principalmente do pessoal da psicologia que questiona as constelações, porque muitas vezes a constelação, ela olha desse jeito mesmo, né? Pode parecer estranho para algumas pessoas dizer que um abusador tem um lugar, mas ele tem. Né? Eu não consigo mudar o abuso, eu consigo ressignificar o abuso. E é isso que a constelação traz. Eu não tô concordando com o abusador, eu não tô passando a mão na cabeça do abusador, mas eu tô entendendo. Tem responsabilidade por isso. Exatamente, mas eu tô dizendo assim, beleza, eu vivi isso. O que eu vou fazer com isso agora? Eu fui abusado, tá? O que eu vou fazer com isso agora? Eu tive um trauma, né? Outro dia eu tava vendo uma pessoa, tá bom, eu tenho uma mãe narcisista e isso me trouxe muitos traumas, tá? Mas o que eu vou fazer com isso agora? Eu não vou concordar com ela, eu não vou passar a mão na cabeça dela, mas eu dou um lugar. Ela é a minha mãe, a mulher que me trouxe a vida, eu não vou mudar isso, né? Então, o Bert traz muito essa consciência, né? Se estiver nos assistindo, pesquise Bert Hellinger, vale a pena, né? Mas eu não quero constelar. Como eu disse, a própria filosofia da constelação já é terapêutica, no meu interessante ponto de vista, né? O próprio conhecimento. Bom, sobre atendimento, eu também tô aqui no Espaço Mind, né? Onde tá o Thiago, eu tô aqui às quartas e aos sábados. Quarta-feira a gente atende tanto no individual quanto em grupo, que também é chamado de workshop, né? Essa forma de atendimento. No individual a gente tem o horário das 14 horas, no em grupo às 19, e no sábado a gente tem as maratonas, que a gente brinca, né? Porque são 3 horários, às 14, às 16 e às 18 horas. Legal. E o mais legal dos atendimentos em grupo é que você pode vir participar, né? Como assim, Domênica? Eu venho para o atendimento do Thiago e eu me coloco aqui para assistir esse atendimento apenas ou como representante, né? Eu entro nas representações. E, cara, isso é maravilhoso.
né? Eu, Domênica, gosto muito de participar das constelações, porque eu digo assim, cada vez que você participa de uma constelação, que você entra de representante ou que você só assiste, algo você leva pra você. Porque como eu disse lá no começo, aquela história tem alguma memória pra você. Então, tô na constelação do Thiago, ele tá olhando, sei lá, o propósito de vida, e eu vou lá achando que, não, vou lá só pra assistir. Alguma coisa nessa história vai trazer um ensinamento para mim, como representante. Então, fica o convite, super vale a pena. Eu sei que eu sou suspeita, mas não acreditem em mim, venham e testem. Sim, e eu acho muito, né, linkando aí, a gente já tá partindo pro final, mas linkando com o que a gente falava do início, de ser questionador, de ser crítico. Eu sou psicólogo e realmente o conselho de psicologia, ele não permite que o psicólogo utilize a constelação no seu trabalho por questões de comprovações científicas e algumas questões que tem aí envolvidas, mas muitas vezes as pessoas querem algo pronto. Então, ou eu ouço o conselho ali e assim, a pessoa que é contra, mas eu acho assim, vivencia, vai, pesquisa, lê e crie a sua crítica. Perfeito. Ao meu ver, a pessoa tem que criar a crítica dela. Busca, tem estudo, não tem estudo, leia. Pô, a maioria das pessoas nem entende sobre estudo. Então, né, vai pesquisar, vai entender sobre estudo, vai ler, participe, vivencie. Sim. Veja como é. Pô, isso faz sentido pra mim. Legal. Isso não faz sentido, não concordei. Tá tudo certo isso. Também. Então, exatamente. Vai. Enfim, eu acho que é muito esse caminho. Eu sou muito aquele que bota o dedo na tomada. Eu também. Eu gosto de ir, conhecer, entender. Eu também. Sou porque muito geralmente dessa. Eu vejo que as pessoas criticam muitas vezes. E a gente trabalha muito na própria comunicação não violenta, na PNL, que todo comportamento ele tá atendendo uma necessidade, ele tem uma intenção até positiva. Então, muitas vezes a pessoa, até porque charlatão, pilantra, existe em tudo que é lugar. Existe na religião, existe na ciência. Com certeza. Centenas de milhares de estudos. Você nunca foi num médico que era ruim? Todos os médicos são incríveis. E os próprios estudos, a gente vê um monte de gente, não, porque os estudos comprovam. Daí você vai, o estudo é horrível, a metodologia e tal. Então, na própria ciência tem politicagem. Então, reforço a importância da nossa crítica, da crítica de ser questionador, de vai lá, porque aí você pega, às vezes, uma frase, eu não gosto da constelação porque fulano falou que X. Legal, pega esse ponto porque é um mundo. É um negócio gigantesco. Será que nada dá pra você aproveitar? Será que realmente é isso que você tá falando, esse recortezinho? Que a gente vê isso na rede social. Então a pessoa falou uma coisa, já vira aquele apedrejamento digital e tal. Poxa, mas e todo o contexto do trabalho de quem a pessoa é? E eu tenho mais uma visão sobre isso, né? Sobre essa história do estudo. Uma vez uma pessoa falou pra mim assim, mas essa história da constelação não tem comprovação, não sei o que e tal. Eu falei pra pessoa o seguinte, como eu te disse, eu sou uma pessoa imaginativa e desobediente pela minha própria natureza. E eu disse assim, cara, imagina o primeiro cara que levou o fogo na aldeia. Ele chegou lá com fogo. Ninguém entendeu nada. Esse cara provavelmente apanhou, tacaram pedra nele, apagaram fogo, porque era algo mágico, místico. Era uma força não tinha como explicar. Não tinha como explicar, não tinha uma comprovação. Hoje você aperta um botão e você faz fogo na sua cozinha. Então, muita coisa precisou passar por esse vale da não comprovação científica e hoje a gente está comprovando. Existiu uma época que a gente acreditava que o mundo era o centro do universo. Hoje a gente sabe que não é. Sim. A constelação familiar é esse mesmo lugar e tudo isso. E tudo está em movimento. E tudo está em não movimento. Porque, às vezes a pessoa pega uma frase, eu não concordo com tudo que o Bert Hellinger falou. Também não, e tá tudo certo sobre isso. Agora só por causa disso eu vou pegar constelação. Cara, entende, pega isso, está em constante movimento, evolução, o que talvez esteja lá, porque é surreal, tem coisa que você fala assim, não dá pra explicar, é difícil até, como que eu vou pesquisar isso no estudo, a questão do campo. Eu já vi situações na constelação, a pessoa nunca participou, nem sabia o que era constelação, daqui a pouco a pessoa tá no chão lá, não consegue levantar, o negócio prendendo ela no chão, e, inclusive a gente teve na primeira temporada aqui o Pedro, que é um cara que trabalha dá aula em cursinho de raciocínio lógico, um cara físico. E eu conheci ele num treinamento de PNL, quando eu fui fazer o Master, e ele fez parte de uma constelação que ele nem conhecia. E, cara, e ele foi esse exemplo, porque ele tentava levantar, ele não conseguia, ele falou, Thiagão, a gente até falou no podcast, ele falou, eu não sei o que aconteceu, cara. Só sei que eu não conseguia levantar, de repente veio um cara do meu lado e aquilo passou, cara, eu me senti bem, me aliviou, não era nada meu. É algo incrível.
Eu sou muito cético, muito questionador, bastante com as coisas. Eu tenho que tomar muito cuidado com o meu trabalho, essa coisa da própria psicologia, o que eu posso colocar, o que eu não posso. Tem coisas que eu trago pra minha vida, tem coisas que eu posso colocar no meu trabalho, enfim. Só que eu volto pra questão crítica, não compre discursos. Exato. Sabe? Vai lá, vivência, pô, alguma coisa tem, faz sentido, não faz, não sei. E tá tudo certo. Mas tenta entender, tenta buscar e cria a sua crítica, a sua visão. Eu acho eu, sei lá, não gosto da constelação porque eu vivenciei. E outra, não se baseia em um profissional. Perfeito. Que é o que você falou, eu vou no médico, o médico foi ruim, a medicina é terrível. Acabou. Pelo amor de Deus. Deus. Não faz sentido algum, né? E é isso, e muitas pessoas pegam recortes e existem maus profissionais. Em todas as áreas. E ainda mais quando a gente tá falando de algo extremamente subjetivo, eu já ouvi um monte de psicólogo falando porcaria pra cliente, pra paciente. Eu já tive pessoas que vieram... Eu não sou psicóloga, eu não tenho essa formação, mas eu já ouvi, conheço... Pessoas que vieram falar comigo, que me contaram histórias de psicólogo que eu assim, falo, cara, como assim? Como ele falou sem embasamento, sem nada. Então, não olhe, não crie o conceito de uma metodologia, de uma filosofia, por causa de uma pessoa, por causa de uma fala, exatamente. Por causa, sabe, eu acho, no mínimo é importante experienciar, eu acho que é fantástico. Eu sempre falo, se você sente esse chamado... Quem vem pra mim e pergunta, fala, você sente esse chamado? Tá com dúvida? Vai e assiste uma, não precisa ser a minha, vai, assiste, senta, assiste. E é legal, pra falar pra quem tá assistindo, que não é uma coisa que você é obrigado a fazer nada, você vai sentar lá, você vai participar, você só quer ver. Se alguém te obrigar a fazer alguma coisa, já levanta tá e sai. Já sabe, levanta e vai embora. O contexto ali vai ser conduzido, o máximo que vão fazer é convidar você pra, você quer participar, quero, ótimo, não quero, ótimo do mesmo jeito, sabe? Para as pessoas ficarem tranquilas também, que não é nada, um culto espiritual. Não, cara, é um contexto acontecendo terapêutico ali. Como eu sou uma pessoa, como eu disse, desobediente, xereta, eu sou dessa. Também. Né? Eu sou da que, tipo, eu já vivi um monte de experiência. Aí eu fui pro coach, eu fui pra PNL, eu fui pra ayahuasca, eu fui pra Umbanda. Buscadora, né? Eu quero saber. Eu vou lá e vejo. Teve coisas que não fez sentido pra mim, eu simplesmente deixei. Entende? Como eu falo, eu já participei da escola bíblica dominical. Isso em algum momento da minha vida fez sentido. Hoje não faz mais. Eu sou... então você acha que os evangélicos... Não, cara, eu acho que tem muita coisa ali. Eu trago muita coisa pra minha vida, aprendi muito. Foi onde eu conheci Jesus, foi onde eu conheci a Bíblia, foi onde eu conheci... O conceito de Deus se formou ali. Hoje eu tenho um outro conceito, porque é exatamente isso. Eu fui experienciando visões dele e hoje eu tenho a minha própria visão de Deus. Sim. Que não é uma visão nem daqui nem de lá, é uma visão que a Domênica juntou toda essa coxa de retalhos, né? Então é sobre isso, fica o convite aí pra galera. Isso aí. E como que as pessoas te encontram nas redes sociais? Enfim, diga suas redes aí pro pessoal te procurar. @viverconsciência, né? É a minha rede social, onde eu confesso que eu sou meio relapsa. Eu sou meio relapsa, tá? Então já vou dizer isso. Mas é onde você me encontra. E aqui no Espaço Mind, né? Então, aqui em São Paulo, Espaço Mind, pertinho do Metrô Paraíso, tem as redes sociais, segue, né? Porque aí tem as constelações de quarta e de sábado. E você também, quando o pessoal vem e participa, você também tem grupo de WhatsApp, que você tem um contato ali, você gera que é o grupo conteúdo. Pessoal aqui do Mind, né? Legal. Eu sou parceira aqui da galera do Mind e a gente tem esse grupo. Às vezes eu compartilho alguns conteúdos lá também. Então, assim... se abra para vir conhecer essa nova forma de olhar para a vida, né? É um outro lugar de olhar para a vida, né? Uma maneira colocar uma nova lente aí, né? De você olhar para a vida dentro desse caminho do autoconhecimento, da autorresponsabilidade, mas você realmente olhar para sua história assim, com muito respeito, né? Eu acho que esse é o grande superpoder das constelações familiares, né? Qual que é o superpoder das constelações? É você começar a respeitar tudo na sua história. Mas mesmo aquele tombo, Domênica, mesmo aquele tombo, né? Que bom que eu caí aquele tombo, que bom que eu caí de bicicleta quando eu tinha tantos anos de idade, porque isso me trouxe aqui, né? Esse é o superpoder das constelações e eu convido todos a vir. Legal, obrigadão pela sua presença aqui, o bate-papo por mim eu ficaria dias aqui, né? Cara. Porque a gente tem nossos compromissos, disse, nossos horários, né? Eu fico falando. Mas eu sempre gosto de pedir pro participante, no final, trazer uma mensagem, o que você sente no coração. A internet é um poder gigante, a gente nem sabe quem tá assistindo, às vezes a pessoa tá na casa dela lá sentado, passando por coisas parecidas que você viveu, passando por outras coisas, mas o que vem do seu coração é pra você deixar de mensagem pra quem tá assistindo aí agora, pra gente finalizar.
O que vem pra mim, assim, é um pouco de tudo isso que a gente falou, né? Se você tá vivendo um momento desafiante na sua vida, um momento de dor, assim, existem possibilidades. Olhe além da dor, sabe? Faça esse exercício mental, emocional, de olhar além daquilo que se apresenta porque naquele momento do turbilhão parece que não tem mais nada, mas tem. Né? Então, olhe para isso, se abra para olhar para isso, respire e se abra para olhar para isso. Foi o movimento que eu fiz, né? Então, trago algo que eu experimentei, porque num momento de muita dor, onde parecia que não tinha nada, só tinha uma maneira de eu resolver tudo aquilo, eu ousei falar: peraí, mas deve ter alguma outra forma, deve ter algum jeito. E não é um jeito, sabe... É fora da caixinha, é realmente se libertar de tudo. Qual é a outra possibilidade que você nem pensou, né? Sem ser religião, qual é a outra possibilidade? Então, eu trago isso, né? Porque foi algo que eu experimentei, que eu vivenciei, né? Eu já estive nesse lugar, então eu tô compartilhando algo naquele momento de muita dor, de um buraco muito negro. O que me salvou foi falar: peraí, cara, deve ter alguma forma de eu lidar com isso, que eu ainda não... Ou simplesmente se abrir a possibilidade, exatamente. Né? Eu simplesmente falei: cara, deve ter algum jeito. O meu primeiro ato foi levantar e tomar um banho. Eu não virei o Buda. Eu levantei e tomei um banho. Lavei meu cabelo, escovei o dente. Fazia dias que eu não fazia isso. Foi um ato. Nossa, é um ato pequeno. Naquele momento foi um ato grandioso pra mim. Foi o que eu precisei fazer, não foi tipo, sabe, não aconteceu nada milagroso, não entrou nenhum arcanjo, um anjo pela minha... Não, eu levantei e tomei um banho. E aquilo já começou a me colocar num outro lugar. Então, é isso que eu deixo, né? Se você está vivendo esse momento, se abra e faça um pequeno passinho. Legal, Dô. Gratidão enorme. Obrigado mesmo pelo bate-papo. É sempre fantástico estar com você. E eu agradeço você também que esteve aqui conosco, acompanhando esse episódio. Espero que de alguma maneira essa nossa conversa, nosso bate-papo tenha te ajudado a abrir sua mente, a expandir, quem sabe te ajudar com muitas coisas. Então, se você tem curiosidade, procura lá Viver Consciente, vem aqui no Espaço Mind. Enfim, o mundo é muito maior do que você tem aí do seu entorno. Você pode conhecer coisas, pode experienciar e com certeza isso pode te ajudar bastante. Então, eu sou o Thiago Beltrán, pode seguir lá no Instagram, @Thiago Beltrán, tem o Espaço Mind aqui, @Espaço Mind, e foi um prazer enorme ter você aqui com a gente mais uma vez. Um forte abraço e até o próximo episódio.